A verdadeira identidade de Lopes será revelada, e algo simplesmente inacreditável acontecerá com Marlon, algo capaz de mudar para sempre o destino do mocinho. O policial terá uma surpresa que vai muito além do que ele imagina. Entre escolhas difíceis e sentimentos à flor da pele, Marlon não só se permitirá viver um amor intenso, como também poderá subir de cargo e se tornar o novo delegado da cidade. Lopes encara Marlon, com um olhar firme, mas carregado de algo que ele nunca tinha visto antes nela. Eu observei cada passo seu, Marlon, diz, pausando, como se escolhesse cada palavra. E hoje eu não vim te avaliar como policial. Marlon franze a testa, sentindo o coração acelerar. Lopes continua, com a voz controlada, mas trêmula por dentro. O que eu vou te contar agora não é só sobre mim, é sobre o cargo que você está prestes a ocupar, se tiver coragem de aceitar. Marlon fica completamente chocado. Tudo começa horas antes, quando Lopes decide desabafar com Alain. Pode entrar, Loz, diz o capitão, tentando aliviar o clima. Pelo jeito, hoje não é dia de ocorrência, é dia de conversa séria. Ela entra, fecha a porta, e fica alguns segundos em silêncio. Alain percebe na hora que algo está errado. Você não costuma ficar sem palavras, Lopes. Ele observa. Senta aí e fala logo, porque esse seu silêncio tá mais barulhento que sirene de viatura. Lopes se senta devagar, respira fundo, e então solta tudo de uma vez, como quem tira um peso do peito. Capitão, eu sei que isso pode soar fora de contexto, talvez até irresponsável vindo de mim. Mas eu não estou conseguindo controlar o que estou sentindo. E isso já está interferindo até no meu jeito de trabalhar. Alain se endireita na cadeira, alarmado. Interferir no trabalho é coisa séria, Lois. Mede bem as palavras, você nunca me pareceu alguém que se deixa levar por impulso. Ela balança a cabeça, com um sorriso nervoso. Pois é exatamente isso que está me assustando. Eu sempre fui racional, sempre fui durona, sempre mantive distância emocional. Mas com o Marlon, foi diferente desde o primeiro dia. Alain arqueia a sobrancelha. Diferente como? Lopes solta um meio sorriso, quase incrédula com o que está prestes a admitir. Foi amor à primeira vista, capitão. Pode rir, pode achar loucura. Mas foi isso. Eu bati o olho naquele homem e algo virou dentro de mim. Como se eu tivesse perdido o controle que sempre tive da minha própria vida. Alain fica em silêncio, analisando cada detalhe. Então é isso, ele conclui. A policial mais linha dura dessa corporação está apaixonada. Não dá para acreditar. Lopes respira fundo, incomodada. Eu odeio essa palavra. Odeio essa sensação. Odeio me sentir vulnerável. Mas tá cada dia mais difícil segurar. Eu não sei se sigo em frente e conto isso para ele, ou se enterro esse sentimento antes que vire um problema maior. Alain rebate, firme. E você acha que sentimento se enterra assim, Lopes? Igual relatório arquivado? Ela responde, com a voz embargada, mas orgulhosa. Eu sou policial, capitão. Aprendi a controlar tudo, menos isso. Por isso eu vim pedir conselho. Sozinha, eu não tô dando conta. Alain fica pensativo por alguns segundos. Se quer minha opinião sincera, fica quieta por enquanto. Não fala nada agora. Deixa as coisas respirarem, e deixa que eu converso com o Marlon primeiro. Lopes arregala os olhos, assustada. Você vai falar com ele, Alain? Isso pode dar muito errado. Ele sorri, confiante. Errado é você se torturar sozinha. Relaxa. Se tem alguém que sabe ler o Marlon, sou eu. Lopes muda de assunto de repente, como se tentasse se proteger. Capitão, deixa eu te perguntar uma coisa. Como era o Marlon na polícia antes de eu chegar? Alain estranha. Por que essa curiosidade agora? Ela disfarça, controlando o tom. Nada demais, curiosidade profissional. Eu também tive dificuldades no começo, principalmente por ser mulher. Achei que entender o passado dele podia ajudar no presente. Alain fica sério, e começa a falar. O Marlon sempre foi muito esforçado. Alain começa, com a voz firme e respeitosa. Lutou muito para entrar na polícia. Ralou mais do que muito marmanjo aqui dentro. No começo, apanhou bastante do sistema. Lopes escuta em silêncio, atenta a cada palavra, absorvendo tudo. Ele passou por momentos muito difíceis, Alain continua. Principalmente quando o pai morreu. Aquilo abalou demais. Chegou a comprometer o trabalho, quase perdeu tudo. Lopes sente o peito apertar. Mas ele não fugiu da luta. O capitão reforça. Se levantou, foi um guerreiro. Ela engole em seco, visivelmente emocionada. Depois disso,
Alan prossegue, ele virou um dos melhores. Ocorrências resolvidas, vítimas salvas, decisões difíceis tomadas com coragem. O Marlon é um excelente policial, um dos melhores que temos aqui, sem dúvida nenhuma. Alan faz uma pausa, e a encara diretamente. Agora me diz uma coisa, ele mede o tom. Você tá perguntando isso por curiosidade mesmo, ou porque tá se envolvendo demais? Lopes desvia o olhar por um segundo. Talvez, um pouco dos dois. Mas fica em paz, capitão. Eu não vou fazer nenhuma besteira. Alan sorri, compreensivo. Fica tranquila. Confia em mim, eu vou fazer o papel de Cupido. Lopes se levanta. Mas, antes de sair, algo muda dentro dela. Uma decisão silenciosa, firme, que mudará tudo. Horas depois, Lopes está diante da sala do general da corporação. Ela bate na porta com firmeza. Entre. O general a encara, sério. O que foi, Lopes? Ela respira fundo, controla a emoção. Eu vim fazer uma indicação estratégica, senhor. Pode falar. Responde ele. Eu acredito que o policial Marlon é a pessoa ideal para assumir o cargo que está sendo avaliado. Diz com segurança. Ele tem preparo técnico, equilíbrio emocional e liderança. Nesse momento, Alan entra, surpreso. Olha para ela, e sorri, entendendo tudo. O general se levanta. Interessante, principalmente vindo de você. Alan então solta a bomba. Com todo respeito, general, talvez seja importante lembrar que a Lopes não é apenas uma policial de campo. O general sorri de canto. Claro que eu sei disso, comandante. Ele encara Lopes com atenção. Ou devo chamá-la de Superintendente Lopes? O choque é imediato. A verdadeira identidade dela é revelada. Alan completa, sério. Ela está acima de todos nós na hierarquia operacional. Lopes mantém a postura, firme. Justamente por isso, senhor, eu preciso ter certeza absoluta da minha decisão. O general concorda, ponderado. Calma. A avaliação exige frieza. Talvez seja preciso investigar mais. Me dê 2 dias. Lopes responde. Em 2 dias eu volto com a decisão final. No dia seguinte, Alan chama Marlon para conversar. E então, como anda a parceria com a Lopes? Marlon coça a cabeça, meio sem jeito. No começo foi complicado. Ela é durona, quer tudo do jeito dela, mas agora eu tô gostando de trabalhar com ela. Alan sorri, provocando. Só trabalhar? Marlon entende o deboche. Não tem nada disso, não. Nunca rolou nada entre a gente. Eu respeito muito ela. Alan se aproxima, curioso. Mas se rolasse, se ela te desse uma chance, você ficaria? Marlon responde sorrindo. Eu tô solteiro, capitão, e pro jogo. Enquanto isso, Lopes segue observando cada passo de Marlon com atenção redobrada. Nada escapa do olhar atento da comandante disfarçada. E será durante mais uma grande operação policial que o destino de Marlon começará a se confirmar. Um assalto a um posto de gasolina. 3 bandidos armados, clientes rendidos, crianças chorando. Marlon desce da viatura com calma absoluta, enquanto os outros policiais se posicionam ao redor. Lopes observa tudo à distância. O coração acelerado, a respiração presa. Aqui é a polícia. Marlon grita, firme. Ninguém precisa se machucar. Vamos conversar com calma e resolver isso do melhor jeito possível. Um dos criminosos rebate, nervoso. Chega mais perto não, senão eu atiro. Marlon levanta as mãos devagar, demonstrando controle total da situação. Você não quer sair daqui morto. Eu sei disso. Diz, olhando ao redor. Olha para essas pessoas. Ninguém aqui precisa pagar por uma decisão errada. O silêncio toma conta do local. Lopes aperta o rádio, tensa, mas confiante. Ele tá fazendo exatamente como deve. Sem pressa, sem violência. Marlon sabe o que tá fazendo. Marlon continua, com a voz firme, mas humana. Vocês ainda têm escolha. Larga a arma. Sai com as mãos para cima, e eu garanto que ninguém sai ferido daqui. Minutos que parecem horas. Um dos bandidos olha para os reféns, as mãos tremem. Isso saiu do controle, que merda. A arma cai no chão. Logo depois, o segundo criminoso cede, quase chorando. Eu não quero morrer hoje. A arma também cai. Por fim, o terceiro solta o revólver, derrotado. Acabou, a gente se rende. Os reféns são libertados. Marlon fala pelo rádio, aliviado, mas firme. Situação controlada. Todos os reféns estão seguros. A operação é um sucesso absoluto.
Os policiais vibram, alguns se abraçam. Boa, Marlon. Alguém grita. Negociação limpa. Isso foi coisa de delegado. Lopes observa tudo à distância. O olhar sério, mas o orgulho é impossível de esconder. Ela murmura para si mesma, segurando a emoção. Eu sabia, você é exatamente quem eu estava procurando. Horas depois, Lopes chama Marlon para conversar, longe dos outros. O que você fez hoje não foi só uma ocorrência bem-sucedida, Marlon. Ele fica sem jeito. Eu só fiz o que precisava ser feito, parceira. Ela se aproxima um pouco mais. Não. Você mostrou liderança, sangue frio e humanidade ao mesmo tempo. Poucos conseguem isso. Marlon engole em seco. Ouvir isso vindo de você significa mais do que imagina. Lopes sustenta o olhar, deixando no ar algo maior. Guarda bem esse dia, Marlon. Ele vai marcar o começo de uma virada que você ainda nem imagina. Ela continua, firme. O que você fez hoje não foi só uma ocorrência bem-sucedida. Foi uma demonstração de liderança, humanidade e coragem que poucos têm. Marlon abaixa a cabeça, humilde. Eu só fiz meu trabalho, comandante, quer dizer. Lopes. Ela se aproxima mais um pouco. Não. Você fez muito mais do que isso. Você mostrou que sabe decidir sob pressão, que pensa nas pessoas antes da farda. E isso é raro. Ele sorri, emocionado. Ouvir isso de você é um orgulho enorme para mim. Trabalhar ao seu lado já é uma honra. E um dia, quem sabe, eu chegue perto do nível que você está. Lopes o encara profundamente. Você pode ir muito além disso, Marlon, muito além do que imagina. O clima muda por um segundo. Os dois parecem prestes a se aproximar demais. Mas Marlon recua. Enquanto estivermos de farda, eu respeito você mais do que imagina. Lopes sente o coração acelerar. E isso, só faz você ser ainda maior. No mesmo dia, Lopes voltará a conversar com o general da Polícia Militar. O general a encara, sério, avaliando cada detalhe. E então, comandante, tomou alguma decisão? Lopes respira fundo. A postura é firme, segura. Se eu ainda tivesse alguma dúvida, a operação de hoje acabou com todas. Eu vi tudo o que precisava ver. O general cruza os braços. Então está decidida? É isso? Estou. Ela responde, sem hesitar. Se existe alguém dentro dessa corporação que merece ser promovido, esse alguém é o Marlon. O general apenas confirma, com autoridade. A decisão é sua. Se você falou, está falado. Agora é só chamá-lo, e ver se ele aceita. Lopes sorri, determinada. No mesmo dia, ela chama Marlon para uma reunião, e pede que Alan esteja presente. Lopes começa, com a voz controlada. Antes de qualquer coisa, eu preciso te dizer uma verdade que muda tudo. Marlon estranha. Que verdade? Ela solta, direta. Eu não sou apenas uma policial. Marlon se assusta. Como assim? Isso é impossível, pela sua entrega, pelo seu conhecimento, pela forma como você age. Lopes o encara firme. Eu não sou policial porque sou a comandante responsável por avaliar e supervisionar toda essa corporação. Eu estava disfarçada. O choque é imediato. Como é que é isso? Marlon balbucia. Isso é uma loucura. Ela continua, sem perder o controle. Loucura é o que eu vi você fazer todos esses dias. Eu observei cada atitude sua. Vi um policial determinado, disciplinado, humano, e sem medo de decidir. Marlon respira fundo, tentando assimilar tudo. E onde você quer chegar com isso tudo? Lopes sorri, pela primeira vez sem armaduras. Quero chegar ao fato de que você merece ser promovido. E eu estou te convidando para assumir o cargo de delegado da cidade. Marlon fica paralisado, sem acreditar. Você acaba de ser promovido, Marlon. Ela reforça. Só precisa aceitar. Alan não se aguenta. Corre e abraça o amigo. Você merece demais isso, meu amigo. Você é o cara. Marlon se emociona. Mas é claro que eu aceito, comandante Lopes. Eu prometo honrar esse cargo todos os dias, e quero que você esteja lá para ver. Ele abraça Lopes, ainda tomado pela emoção. Pouco depois, Marlon sai da delegacia quase sem acreditar no que viveu. O sorriso não cabe no rosto. Minutos depois, ele chega à casa da mãe. Ao abrir a porta, Jussara estranha o jeito do filho. Marlon, o que foi? Você tá com esse sorriso desde que entrou. Aconteceu alguma coisa? Ele se aproxima, segura as mãos dela com carinho. Aconteceu, mãe. E eu só queria que o pai estivesse aqui para ver isso.
Jussara sente o coração apertar. Fala, meu filho, você tá me deixando nervosa. Marlon respira fundo. Eu fui promovido. Vou assumir como delegado da cidade. Jussara leva a mão ao peito, emocionada. Delegado, meu Deus. Meu filho, você conseguiu. Isso é maravilhoso. Ela se levanta e o abraça, chorando. Eu sempre soube que você era diferente. Você honra esse nome, Marlon, meu Deus. Jussara diz, com a voz embargada. Quanto orgulho eu tenho de você, meu filho. Marlon desaba. Chora como criança. Tudo o que eu faço é por você, mãe. Cada risco que eu corri, foi pensando em te dar orgulho. Jussara enxuga o rosto dele com carinho. E deu. Você deu sentido a tudo. Mais tarde, ao sair de casa, ainda com o coração acelerado, Marlon caminha pela rua tentando assimilar tudo o que viveu. É quando encontra Leona. Ela percebe na hora o brilho diferente no olhar dele. Calma aí, esse sorriso não é normal, não. Conta logo. Marlon ri, sem conseguir segurar. Eu fui promovido, Léo. Vou ser o novo delegado da cidade. Leona regala os olhos. Eu sabia. Sempre soube. Isso é gigante, Marlon. Ela o abraça com força. Mas ele fica sério por um instante. Tem mais uma coisa, e essa talvez seja ainda maior. Leona o encara, curiosa. Agora você me deixou curiosa. Marlon respira fundo. Eu tô apaixonado, Leona. De um jeito forte, bonito, daqueles que dão medo e vontade ao mesmo tempo. Ela sorri. Deixa eu adivinhar. Lopes. Ele se surpreende. Como você sabe? Porque esse brilho no olhar eu conheço. Leona responde. Eu sinto mesmo quando penso no Samuel. Marlon abaixa a cabeça. Eu nunca senti isso antes. E agora que tudo mudou, eu não quero fugir. Leona fala com firmeza. Então não foge. Luta. Amor de verdade não aparece todo dia. E quando aparece, a gente segura com as duas mãos. Ela aperta a mão dele. Vai atrás dela, Marlon. Seja o delegado que essa cidade precisa, e o homem que ela merece. Ele sorri, emocionado. Eu vou. Prometo que vou. E enquanto Marlon segue pela rua, com o coração cheio de esperança, uma coisa fica clara. O amor e o poder agora caminham lado a lado em sua vida. Com o passar dos dias, a relação dos dois se torna cada vez mais intensa, até que Marlon toma coragem. Eu tentei segurar, tentei respeitar todos os limites, mas não dá mais para fingir que não sinto nada. Lopes sorri. Então para de fingir. Ele segura a mão dela. Você aceita namorar comigo? Ela responde sem pensar. Aceito. É tudo o que eu mais quero. Um beijo lindo acontece, e os dois finalmente ficam juntos. Dedo indicador apontando para a direita. Na sua opinião, o Marlon merece ser o novo delegado da cidade? Sim ou não? Me conta aí nos comentários. Enquanto isso, Davi enganará Bárbara e mandará a pilantra para a cadeia, após desmascarar o esquema criminoso do qual ela participa. O mocinho conseguirá gravar uma confissão da golpista, deixando todos chocados ao expor todo o jogo sujo da vilã. Tudo acontece depois que Davi ouve uma conversa decisiva. Atrás da porta entreaberta, Bárbara estará de braços cruzados, enquanto Romano caminha de um lado para o outro, completamente à vontade. Eu já te disse que desse jeito não dá mais, Romano. Ela dispara. O dinheiro que tá entrando não cobre nem metade do que eu preciso para manter tudo isso aqui. Eu tô me expondo demais para ganhar tão pouco. Romano ri com desprezo, sem nem olhar para ela. Você tá reclamando à toa, Bárbara. Esse esquema é perfeito. Nunca falhou, e nunca vai. Enquanto você fizer exatamente o que eu mando, Romano diz, frio. O dinheiro vai continuar pingando. Davi arregala os olhos atrás da porta entreaberta. Mas que história é essa? Eu não tô entendendo nada, pensa, com o coração disparado. O que a Bárbara tá aprontando? Ele se aproxima mais, prendendo a respiração. Bárbara dá alguns passos, irritada. Eu não tô falando de trocado, Romano. Eu quero muito mais, e quero agora. Se eu tô correndo esse risco todo, eu mereço sair ganhando de verdade. Romano para de andar e encara Bárbara, duro. Sério? Então escuta bem o que eu vou te dizer, porque eu não vou repetir. Se eu falar que é pra perder, é pra perder. Se eu falar que é pra ganhar, é pra ganhar. Sem questionar. Davi sente um choque percorrer o corpo. Meu Deus, isso é muito mais sério do que eu imaginava. Romano continua, impassível. Os atletas fazem o que a gente manda. O placar muda como o sistema prevê.
As apostas fecham certinho, sem erro nenhum. Quem manda aqui sou eu. Bárbara respira fundo, tentando se controlar. E se algum deles desconfiar? Se alguém resolver abrir a boca, questionar esses resultados estranhos? Romano se aproxima dela, ameaçador. Aí entra o seu talento. Você incentiva, pressiona, promete futuro, contrato, fama. Eles acreditam porque querem acreditar. Ele sorri, gelado. E se mesmo assim alguém resolver bancar o herói, você sabe muito bem como silenciar. Davi leva a mão ao peito, chocado. Como é que a Bárbara foi se enfiar numa sujeira dessas? Pensa. Ela enlouqueceu. Romano ainda deixa o aviso final. O esquema de apostas não erra, Bárbara. Você só precisa seguir o combinado direitinho, para não dar problema nem para você, nem para mim. Ouviu bem? É só continuar fazendo tudo do jeitinho que eu mando. Davi se afasta lentamente da porta. Tudo que ele sentia por Bárbara começa a se misturar com nojo, culpa, revolta. Eu não acredito, murmura para si mesmo. Não, não é possível. Horas depois, Davi procura Samuel. Os dois se sentam num canto discreto, longe de todos. Samuel olha para o irmão e percebe na hora que algo está errado. Davi, você tá estranho desde que chegou. Seu olhar tá perdido, sua mão tá tremendo. O que foi que aconteceu? Pode se abrir comigo. Davi respira fundo, tentando organizar os pensamentos. Eu ouvi uma conversa que não devia ter ouvido. E o que eu escutei foi tão errado, que tá me sufocando por dentro. Samuel se inclina, preocupado. Sério? Errado como? Davi, você tá me assustando. Fala logo. Davi engole seco. Era a Bárbara, Samuel. Ela tá envolvida num esquema ilegal de manipulação de lutas e apostas. Samuel arregala os olhos, incrédulo. A Bárbara? A mesma Bárbara que você vive defendendo? Aquela por quem você tá caidinho e que te faz de idiota? Davi se irrita. Ei, mais respeito. Eu vim aqui desabafar com você, não para levar lição de moral. Samuel abaixa o tom. Tá certo, desculpa, Davi. Foi mal. Pode falar. Davi abaixa a cabeça. Justamente por isso dói tanto. Eu tô gostando dela, mas ela tá enganando gente inocente e ganhando dinheiro em cima disso. Samuel passa a mão no rosto, indignado. Você tem noção do tamanho desse crime? Isso pode destruir a vida de muita gente, ou já tá destruindo, né? Porque a gente nem sabe quando isso começou. Davi fica nervoso, a voz sai baixa, carregada de culpa. Eu sei. É por isso que eu tô me sentindo um lixo só de pensar em fingir que não vi nada. Samuel respira fundo, e pergunta direto, sem rodeios. Ela tá ganhando muito dinheiro com isso, né? Davi confirma, com pesar. Pelo jeito, sim. Muito. E o pior é que tem gente ainda maior por trás dela, ganhando muito mais. Samuel se levanta, decidido. Então alguém precisa colocar um fim nisso agora. Nem que isso custe o seu relacionamento com ela. Davi levanta o olhar, assustado. Você acha mesmo que eu devo ir até o fim? Samuel encara o irmão com firmeza. Se você não fizer nada, vai ser cúmplice. E essa culpa vai te acompanhar pro resto da vida. As palavras ficam martelando na cabeça de Davi. Naquela noite, ele não consegue dormir. Enquanto isso, Bárbara começa a pensar em tudo que Romano lhe disse, cada ameaça, cada ordem. A decisão vai se formando aos poucos. No dia seguinte, Davi procura Bárbara. Antes de entrar na sala, ele liga a gravação do celular, escondido no bolso. Bárbara sorri ao vê-lo. Amor, você tá estranho desde ontem. Aconteceu alguma coisa ou é só saudade de mim? Davi respira fundo, fala com calma, fingindo tranquilidade. Eu sei de tudo, Bárbara. Do esquema, das apostas, do Romano, da manipulação dos resultados. Ela congela por um segundo, mas logo disfarça. Que isso, Davi? Você tá imaginando coisas. Isso é coisa da sua cabeça. Ele se aproxima devagar. Não precisa mentir para mim. Eu não vou fazer nada contra você. Eu tô do seu lado. Bárbara relaxa, confiante. Eu sabia que você ia entender. Sempre soube que você era diferente dos outros. Davi força um sorriso. Então me conta tudo. Pode confiar em mim. Eu tô com você, e preciso entender direito. Bárbara se senta, segura demais, confiante demais. A gente controla quem ganha, quem perde, e o dinheiro entra certinho pra nós. Ninguém desconfia de nada. Davi pergunta, fingindo curiosidade. E você nunca teve medo disso tudo explodir? Ela ri,
despreocupada. Medo? Eu tô no controle, protegida. Davi, tem gente grande por trás disso, bebê. Ela se inclina, segura o rosto dele. Agora que você sabe, também tá comigo, né? Claro, claro que tô, Bárbara. Ele responde, controlando a própria voz. Mas isso fica só entre a gente. Ela avisa, séria. Se você contar pra alguém, tudo desmorona. E eu juro que nunca mais olho na sua cara. Pode ficar sossegada. Davi diz. Eu não vou falar nada. Por fora, ele parece apaixonado. Por dentro, ele sabe. Acaba de conseguir a prova que pode destruir todo o esquema sujo. Davi caminha pelo pátio do galpão com o coração acelerado. Meu Deus, o que eu faço agora? Pensa. Será que eu devo entregar mesmo ela? A dúvida dói, mas uma coisa fica clara. A partir daquele momento, não tem mais volta. Sem perder tempo, ele procura Marlon. O policial percebe o nervosismo assim que Davi se aproxima. Davi, você tá com essa cara desde cedo. Ou você tá passando mal, ou aconteceu alguma coisa muito séria. Fala logo, antes que eu imagine o pior. Davi respira fundo, olha em volta, certificando-se de que ninguém está ouvindo, e se prepara para falar. Eu consegui a prova, Marlon, Davi diz, com a voz tremendo. Eu gravei a Bárbara confessando tudo. Cada detalhe do esquema sujo que ela mantém aqui dentro do galpão. Marlon arregala os olhos, mas a reação não é de surpresa total. Eu já desconfiava, Davi. Ele admite, sério. Desconfiava não, na verdade, eu já sabia. Esse esquema nunca fez sentido. Eu sabia que ela estava envolvida até o pescoço em coisa errada. Davi se aproxima ainda mais, incrédulo. Então você já sabia, e mesmo assim continuou investigando em silêncio? Marlon cruza os braços. Sério? Eu precisava de uma prova concreta. Ele encara Davi. E você acabou de me entregar exatamente o que faltava para derrubar todo esse esquema de uma vez. Davi desbloqueia o celular, as mãos ainda trêmulas. Tá tudo aqui, a confissão dela. O áudio começa a tocar. Enquanto a gravação ecoa, Marlon fica chocado com a frieza, com a cara de pau da malandra. Cada palavra de Bárbara confirma tudo. Quando o áudio termina, Marlon afirma, convicto. Obrigado, Davi. Isso aqui é ouro. Depois disso, ela não tem como escapar. Davi engole seco. Ela confiou em mim, Marlon, mas eu não podia fingir que não vi nada enquanto tanta gente inocente está sendo prejudicada. Marlon coloca a mão no ombro do rapaz. Você fez o certo. E agora, nós vamos fazer isso do jeito certo. E do jeito mais humilhante possível. Davi franze a testa, curioso. O que você está pensando em fazer? Marlon sorri de canto, determinado. Eu vou acionar todos os policiais que já estão investigando esse esquema. E na próxima luta, quando o galpão estiver lotado, todo mundo vai ouvir a verdadeira face da Bárbara. Davi arregala os olhos. Você vai expor ela em público? Vou. Marlon responde, sem hesitar. Ela vai ser desmascarada no meio da própria farsa. Para aprender que crime não se esconde atrás de discurso bonito. O dia da luta chega. O galpão está lotado. Torcida gritando, apostas correndo soltas, adrenalina no ar. Bárbara circula pelo local como se nada estivesse errado. Confiante, arrogante. Ela passa por Davi e sorri. Tá tudo certo, amor. Hoje vai ser mais uma noite perfeita para nós. Ah, mal posso esperar. Davi força um sorriso, sentindo o estômago revirar. Vai sim, Bárbara, vai ser lindo. No canto do galpão, Marlon observa tudo em silêncio, acompanhado de outros policiais à paisana. Quando os lutadores sobem ao ringue, o público vibra. Bárbara se aproxima da mesa de controle, pronta para dar as ordens. Mas antes que ela abra a boca, o som do galpão muda. As caixas de som chiando, e, de repente, a voz dela mesma ecoa por todo o espaço. A gente controla quem ganha, quem perde, o placar muda como a gente manda, e o dinheiro entra certinho para nós. O burburinho começa na hora. Bárbara fica pálida. O que é isso? Que absurdo é esse? Quem tá fazendo essa palhaçada? A gravação continua, ainda mais alta. Se eu falar que é pra perder, é pra perder. Se eu falar que é pra ganhar, é pra ganhar. Aqui ninguém luta de verdade. O público se revolta. Gritos, xingamentos, empurrões. Bárbara olha em volta, desesperada. Desliga isso agora, merda. Desliga essa porcaria. Nesse momento, Marlon sobe ao centro do galpão, mostrando o distintivo. Não vai desligar nada não, Bárbara.
Ele diz, em voz firme. Todo mundo aqui tem o direito de saber quem tá roubando e enganando vocês. Bárbara tenta correr, em desespero, mas 2 policiais a seguram pelos braços. Vocês não sabem com quem estão mexendo. Ela grita, fora de si. Isso tudo é mentira. Uma armação. Marlon ri, com desprezo. Mentira, gravada com a sua própria voz. Ele rebate, firme. Você facilitou muito o nosso trabalho, Bárbara. Davi se aproxima, os olhos marejados. Me desculpa, diz, com a voz embargada. Eu tentei te avisar. Mas você escolheu continuar prejudicando gente inocente, achando que nunca seria descoberta. Bárbara vira o rosto para ele, tomada pela fúria. Você me traiu, Davi. Seu ordinário, covarde. Ela berra. Você destruiu tudo. Eu te odeio. Não quero que fale comigo nunca mais. Davi sustenta o olhar, firme. Não. Quem destruiu tudo foi você, com a sua ganância. Ele responde, sem hesitar. E vai ser um alívio não precisar mais me relacionar com uma criminosa. O público explode em aplausos revoltados. Marlon então avança um passo e anuncia em alto e bom som. A partir de agora, Bárbara está afastada imediatamente do galpão. Ele declara. Ela vai responder criminalmente por manipulação de resultados, fraude em apostas e formação de quadrilha. Bárbara começa a chorar, em choque. Isso não pode estar acontecendo, balbucia. É uma injustiça. Eu sou inocente. Eles me usaram. Marlon não se comove. E a função de mestre deste local passa, a partir de agora, a ser ocupada por Lucas. Continua. Ele assume a responsabilidade de limpar essa sujeira e reconstruir a moral desse lugar com honestidade. Romano avança, indignado. Isso é um absurdo. Protesta. Você tá sendo injusto, Marlon. Tá falando besteira. Marlon encara o vilão, com ódio contido. Você fala bonito, Romano, diz, em tom cortante. Mas agora quem vai escrever o último capítulo dessa história sou eu. Acabou o teatrinho. Acabou a farsa. Acabou essa sujeira toda. Ele se aproxima ainda mais. E você vai pagar por cada lágrima que eu vi minha mãe derramar, enquanto vocês enchiam os bolsos com dinheiro roubado. Dinheiro sujo. Romano ri, debochado. Mas do que você tá falando? Dos esquemas nojentos de apostas. Marlon explode. Eu tô com nojo de tudo isso. Enquanto gente inocente morre em hospital, vocês estão aqui desfrutando de dinheiro que nem é de vocês. Com a ajuda de Raya, Marlon age rápido. Em uma manobra precisa, derruba Romano no chão, imobilizando-o com algemas improvisadas, enquanto o celular grava tudo. Romano berra, humilhado. Você não tem coragem de me derrubar, garoto. Você não conhece o tamanho da rede que me protege. Você vai cair antes de mim. Marlon se inclina, encarando nos olhos. Eu posso cair, sim, Romano. Responde, frio. Mas se eu cair, vou puxar todo mundo junto. E você vai sentir o chão engolir essa sua arrogância, até não sobrar nada além da luz vermelha piscando, dizendo que você perdeu. Bárbara, em desespero, tenta se justificar. Você armou contra mim, Marlon. Grita. Fez eu acreditar que estava do meu lado, e me apunhalou pelas costas como o pior dos traidores. Marlon responde, firme, sem desviar o olhar. Eu não armei contra você, Bárbara. Eu só derrubei um esquema nojento do qual você deveria ter vergonha de participar. Enquanto você brincava com vidas e destruía sonhos, eu estava lutando para salvar a minha mãe. E para impedir que outras mães chorassem, como a minha chorou por minha causa. Nesse momento, Alan surge, completando a cena, e deixando claro que aquela noite marcaria o fim definitivo de todos eles. E agora eu quero saber de você. O Davi fez a escolha certa ao denunciar a Bárbara, mesmo gostando dela? Na sua opinião, ele foi corajoso, ou perdeu tudo por amor? Deixa aqui nos comentários o que você sentiu com esse desfecho. Dá uma nota de 0 a 10 para essa virada da história. Se esse final te prendeu até o último segundo, deixa o like, compartilha com quem acompanha a novela e se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos. E você me decepcionou, Bárbara, Marlon diz, com a voz firme, carregada de verdade. Porque eu achava que você tinha coração. Que lutava limpo. Mas agora eu só vejo coragem para trair, e covardia para assumir o que fez. Bárbara baixa o olhar, derrotada. Lucas então sobe ao ringue, visivelmente emocionado. Ele respira fundo antes de falar, olhando para todos ao redor. A partir de hoje, isso aqui volta a ser um lugar de luta justa. Declara.
Não um palco para bandido de colarinho sujo brincar com a vida dos outros. Os policiais se aproximam e algemam Bárbara. Enquanto ela é levada, o galpão inteiro explode em gritos, de revolta, de alívio, de justiça finalmente sendo feita. Davi observa tudo em silêncio. Por dentro, o coração aperta, dor pela perda de alguém que ele amou. Mas, ao mesmo tempo, um alívio profundo. O peso que ele carregava começa, enfim, a desaparecer. Marlon se aproxima mais uma vez e coloca a mão em seu ombro. Você fez a coisa certa, cara. Diz, sincero. Hoje muita gente vai dormir em paz, porque você teve coragem. Davi respira fundo, olhando para frente. Eu perdi alguém que eu gostava, admite, com maturidade. Mas ganhei a consciência limpa. E com isso, eu tô em paz. Marlon sorri, orgulhoso. É assim que se fala, Davi. Responde. Parabéns, cara. Você fez um ótimo trabalho. O silêncio que se segue não é de medo. É de encerramento. De justiça cumprida.